solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social. vozes do bem. Eu sou voluntária desde a época que eu nasci, né? Minha família tem essa veia, então a gente traz isso na essência mesmo, né? E quando a gente teve a ideia de trazer o Projeto Olhar, foi inspirado nessa coisa da família, né? Do que a minha avó fazia. Tanto é que o projeto da parte de cesta básica chama Dora, que foi uma homenagem que a gente fez para minha avó, né? Então, aí, escolher o nome Projeto Olhar era para que a gente conseguisse olhar para um todo, né, para as pessoas. Tirar essa imagem da pessoa que é invisível, né? Então, a gente traz essa essência do aconchego, de ouvir, de olhar, de abraçar, de alimentar de alguma forma, com a cesta básica, com os cafés da manhã que a gente prepara, com a arte que a gente faz, com a escuta. Então, são várias maneiras que a gente tentou encontrar para alimentar essas famílias, né? A gente começou na pandemia, porque, enfim, por uma série de questões, a gente se encontrou e queria todo mundo fazer uma ação social naquele momento tão complexo que a gente estava vivendo. A gente, como sociedade hoje, de olhar para o próximo, você se colocar no lugar do outro, que eu vejo assim, muito que a gente tem ali no projeto, ali, quando as pessoas chegam até a gente acolhe elas, né? Então a gente prepara um café, conversa, porque somos todos iguais, né? Independente da raça, da cor, da sua situação social, somos todos iguais. Então é tratar o próximo como a si mesmo, né? Então, dentro da programação do Projeto Olhar, a gente tem a cesta básica, que se chama Dora, que a intenção é fazer essas doações para essas famílias, né, que são cestas de alimento, de higiene e a feira que o Oba nos fornece. Então, esse é um meio para que a gente possa trazer e fazer as outras ações. A gente conseguiu fazer uma parceria com o CRAS, do centro, que a gente hoje faz essa doação para assistidos do CRAS. Então eles quando chegam para a gente, eles já passaram no CRAS, já foram ouvidos lá, as assistentes sociais já entenderam a necessidade deles e elas é que tomam essa decisão de que família precisa mais. Aí com as mães também a gente conversa com as crianças para saber o que realmente essas crianças procuram ou têm uma necessidade, né? E aí a gente vai desenvolvendo conforme o tempo que a gente está junto, né? E o Varal Solidário, a ideia é para que a gente comente com as pessoas, para que as pessoas deem essas roupas para a gente, né? E a gente possa doar para elas, né? Então a gente está sempre vendo conforme a estação ou a necessidade do que elas estão pedindo pra gente. Às vezes tem alguém que tá ali grávida e a gente tem que montar um enxoval, ou é roupa de frio. A gente procura entender a necessidade delas para que a gente possa correr atrás e pedir para as pessoas. Então a gente faz esse varal e doa essas roupas para elas. Hoje a gente está entregando na média assim, de 10 cestas mensalmente ali, né? A gente já entregou uma quantidade maior. Por questão também, a gente tinha mais voluntários, a gente tinha mais doações ali, né? Hoje a gente diminuiu, mas a gente vê também que não é a quantidade, é você poder atender aquela pessoa bem, né? Se são 5 cestas, mas você vai atender essa família com 5 cestas, você vai poder conversar, você vai poder direcionar ela para algo que ela esteja com uma dificuldade ali. Então, por mais que seja uma quantidade menor ali, mas a gente consegue atender essa pessoa, né? A gente sente isso, que eles se sentem, né, amados e protegidos de alguma forma, né? A gente faz esse aconchego muito bacana, assim.
Porque acho que, antes de tudo, o nome Olhar é justamente para que a gente leve isso, né? Acho que esse é a essência do projeto, né? Olhar para essa criança, olhar para a mãe, para as dificuldades daquela família, né? Então, e a gente acaba se entregando naturalmente porque tem essa essência do nosso grupo, né? Foi através do CRAS. A técnica falou do projeto Cesta Básica, e aí já é a segunda vez que eu venho pegar. O pessoal é maravilhoso, né? Eles trazem o café da manhã pra gente, são bem legais, educados. E a cesta também ajuda bastante, vem alimento, vem legumes, hoje teve roupa, é bem legal. O coração é imenso, né? Elas são voluntárias, o projeto é muito legal e faz bastante diferença. Para a gente que tem criança dentro de casa, o alimento é bem legal. Dobra assim, ó, dobra pra gente poder pegar. Eu estou no projeto desde o início, né, do Projeto Olhar. Eu fui convidado pela Vel e pelo João, que foram os que começaram, né, o projeto. E a minha ideia inicial era ajudar esporadicamente eles, né, até porque exige um nível de dedicação muito grande, né, quando você participa de um projeto social. Mas graças a Deus eu me envolvi bastante com eles e, enfim, tentei trazer um pouquinho aí do meu dia a dia e colocar o projeto Olhar no meu dia a dia, né, na minha vida diária. Eu achei interessante porque não é só o repasse do recurso, no caso a cesta básica, eles têm um olhar além disso, por isso que chama Projeto Olhar, eles olham para a pessoa como um todo. Então eles acabam olhando para as crianças, das famílias, né, assistidas, eles acolhem, eles colocam um café da manhã. Eu acho que é um detalhe muito legal de você pensar que aquela pessoa saiu da sua casa de manhã, às vezes sem ter o que comer, então eles preparam uma mesa. Então eu achei muito interessante os detalhes do projeto, não só entregar a cesta, mas olhar além da cesta básica, sabe? No começo eu tive uma dificuldade muito grande, eu absorvia muita energia, assim, é uma coisa que você acaba ficando emocionado várias vezes, porque você ouve histórias, porque é isso que eu falei para você, às vezes a pessoa ela precisa da cesta, mas ela precisa muito mais que a cesta. Ela precisa falar, ela precisa tirar aquilo que ela está passando, sabe? E parece que é uma coisa meio piegas, assim, mas não é. Você, às vezes, deixar a pessoa falar é muito mais que uma cesta. Então no começo foi bastante difícil para mim, porque eu absorvia essa energia, várias vezes eu ficava mal, já fui para o banheiro, já todo emocionado, já tendo que voltar, me recompor e tudo mais. Mas eu acho que essa parte, que eu acho que a parte da assistência social, que por exemplo a Eli faz isso muito bem, eu acho que é fundamental e eu gosto muito de fazer isso. Então eu interajo mesmo, eu falo molecada, vem criançada, eu falo com as mães, vou tentando fazer o máximo que eu puder. Mostrar para aquela pessoa que ela é vista, né, que ela faz parte da sociedade e fazer ela ser incluída em algum momento, um momento assim, uma coisa que a gente acha muito simples, mas vai montar um café da manhã e vai receber essas pessoas. Para ela talvez seja aquele único momento de carinho, de ternura, de afeto que ela receba durante a semana, durante o ano, durante a vida toda. Então essa questão de incluir aquela pessoa que muitas vezes ela tá de lado, né? Ninguém está vendo, ninguém está conversando, ninguém está vendo as dores que ela passa, é muito legal ter um espaço, por mais que seja pequeno, poucos momentos, 1 hora e meia, já faz uma diferença, porque ela se sentiu acolhida, ela se sentiu abraçada, ela se sentiu valorizada. Eu acho que a gente não está aqui nessa terra de bobeira, né? A gente está aqui para tentar ser uma pessoa melhor e eu acho que a gente é nossa obrigação ajudar quem precisa. Porque um dia também, de alguma forma, eu fui ajudado, todos nós somos, né, ajudados de alguma forma, monetariamente ou não, né? Eu acho que a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso tempo, né? Você às vezes dá uma coisa material, claro, vai ajudar, né? Mas eu acho que o tempo é a coisa mais importante.
E independente de ser um recurso, você está repassando uma cesta. Ah, mas é só uma cesta, mas para ela aquilo ali é muita coisa. Então, essa questão de ter um olhar, de tirar ela dessa parte, sabe, de estar sozinha, não tem ninguém para me ajudar, eu acho que já faz uma grande diferença. Só de você ter um espaço onde a família possa ir, levar os filhos, ficar ali no momento que ela vai esquecer a realidade dela, talvez a realidade de violência, uma realidade de fome, já está valendo, porque ela vai ver que ela consegue melhorar um pouco na questão do dia a dia. Ela pode buscar por outras coisas, que ela tem oportunidade, muitas vezes as portas estão fechadas, mas ela consegue ver que ela pode ir atrás de alguma coisa, que uma hora ou outra vai acontecer para ela. Eu me sinto privilegiado, né? Porque eu acho que isso aí é uma oportunidade que a vida te dá, né? E assim, a vida vai te dar várias oportunidades de trabalho, de pessoas, de amigos, de esposa, marido, enfim. E ele também te dá algumas oportunidades para você começar a olhar a vida de uma outra maneira, né? Que não é só aquilo, não é só o material, não é só, enfim, tem várias coisas que estão muito mais embaixo, né? Então eu me sinto privilegiado de ter essa oportunidade de poder ajudar. Gostaria de ajudar bem mais do que eu faço. A Vel, o João, a Ana, eles têm um nível de dedicação maior, mas é isso. Eu me sinto privilegiado de estar no Projeto Olhar, de estar no projeto social. Está ajudando não só eu, como as outras famílias também, né? E precisa de doação, o projeto precisa bastante de doação, para poder ajudar as famílias, porque está muito difícil, né? Então, se todo mundo doar um pouco, acreditar no projeto, ver que é um projeto verdadeiro, ver que realmente as doações são para as pessoas carentes, então é bem legal, bem importante isso. E eu acho que as pessoas precisam se conscientizar mais nesse quesito, sabe? Porque ninguém é anjo, né? Ninguém é bonzinho, ninguém é perfeito. Mas eu acho que isso é o mínimo do ser humano, é tentar doar um pouquinho do seu tempo, uma meia hora, uma hora, que é o que a gente fica aqui. Né? A nossa dinâmica é simples, a gente pega, consegue arrecadar as 10 cestas, vamos na casa da Ana hoje, porque a gente está sem um local, né, para a gente conseguir organizar tudo, muito em função de investimento, porque a gente não tem. E aí isso a gente faz em 1, 2 horas, entre amigos, então é até uma coisa legal, e aí sábado a gente vem aqui. Né? Então assim, é pouca coisa do nosso tempo. Por exemplo, hoje a gente tem nossos parceiros que são o CRAS São José. O CRAS aqui de São José, eles encaminham essas famílias para nós, que são as famílias que estão com mais vulnerabilidade social ali, com mais dificuldade. Então, vem diversos casos ali que a gente vê. Então, a gente, além da cesta básica, a gente entrega para elas, a gente vê que, sim, é uma grande diferença na família, e sim, faz uma diferença na vida deles, mas o que mais, pelo menos que a gente vê a diferença, é o dia que eles vão retirar a cesta, porque é o dia que eles não se sentem ali, não sei, como posso dizer, com vergonha de recolher a cesta. Não, eles se sentem bem, senta ali, conversa, e a gente consegue saber da vida deles, o que está acontecendo, poder dar um conselho, ou até mesmo, como eu disse, estar direcionando, junto com as meninas do CRAS. A gente fala para ela, veio tal pessoa, ela está com uma dificuldade X, vocês já estão fazendo, a gente já está direcionando ela. Quando a gente fala da vida do próximo, de alguma forma, seja ele morador de rua, seja ela uma mulher vendendo um pano de prato, ou pedindo uma cesta básica, se a gente pudesse analisar o passado dessa pessoa, a história dela, seria muito legal, antes da gente dizer qualquer coisa. Como a gente está aqui conversando. Cada um tem a sua história, cada um teve a sua cultura, a sua família, a sua estrutura. E hoje a gente está aqui de uma forma, mas isso não quer dizer que ontem eu era assim, né? Hoje eu tô aqui, mas amanhã também eu não sei se eu vou estar aqui com dessa mesma forma, né? Então, a gente teve um trabalho de rua e a gente ouvia as histórias e eles falando do passado deles, a gente falou assim, e como que você está aqui, né? Porque quando a pessoa chega no nível de aceitar a rua, ela perdeu tudo. Ela não pensa em escovar dente. São as necessidades básicas que ela deixou de achar importante.
Então, quando a gente chega com uma salvação, ela não quer, porque ela perdeu tudo, ela perdeu o passado dela. Teve alguma coisa muito grave no passado dela que feriu e ela não teve forças para sair, para mudar. Então, ou se mata ou se entrega. A gente vai conversar com ela, né, com essa mãe, e a gente tenta analisar a fundo tudo que ela precisa, tudo também que a gente pode fazer, né? Porque às vezes tem uma certa dificuldade ali que a gente não vai conseguir, a gente vai procurar outros profissionais para que possa sanar esse problema ou essa dúvida, né? Ou muitas vezes a gente vê que a gente não consegue fazer, né? Então a gente tenta caminhar dentro do que a gente pode, com uma verdade mesmo, né? Então empreender uma cultura, um pensamento que eu acredito que a gente dá o pensamento e a cultura para que ela possa sair daquele problema, né? Não que a gente vá resolver, mas a gente vai dar informação para que ela pense dentro da vida dela para ela sair daquele problema, né? E a gente manteve um outro lado do projeto, que é a Roda das 7 Mulheres, que a gente chamou esse projeto, que é algumas mulheres que a gente atendia e via que elas continuavam ali, elas não conseguiam sair daquela necessidade da cesta básica, e aquelas crianças e tal, e a gente queria estar mais perto delas para poder dar um pouco mais de substância do que só dar a comida, né? E para as crianças, principalmente. Então, aí a gente montou um grupo de 7 mulheres e as suas crianças, eram muitas crianças. A gente separa as mães e as crianças e a gente escolhe um tema para que a gente fale a mesma língua, e a ideia é que esse debate aconteça na casa dela, né? Então, para que eles possam discutir e até desenvolver alguma coisa dentro daqueles temas que a gente escolhe. Normalmente esses temas a gente só escolhe porque a gente faz uma reunião com elas para saber quais são as necessidades. Porque não adianta eu escolher um tema aleatório, tipo cerâmica, se a vontade delas elas não têm nada a ver com cerâmica, nunca pensou em cerâmica, elas nem sabem o que querem, né? O que é. Então a gente tenta buscar a necessidade dessas famílias. Cada uma vai dizendo alguma coisa e aí a gente vai buscar esses profissionais para que a gente possa apresentar uma reunião bacana, né? E que traga uma solução ali que tenha em comum com aquelas mulheres. Elas iam lá para receber a cesta básica e levavam as crianças, a gente fazia um café da manhã e tal, as crianças iam para arte terapia e as mães vinham para a sala, que a gente ia ter uma roda de conversa, uma palestra, enfim, ia bater papo sobre assuntos importantes para as mulheres, ia falar de abuso, ia falar de trabalho, ia falar de direitos, ia falar de educação e de saúde. A gente viu que era uma mãe que era agressiva com os seus filhos, com o seu marido, e ela percebeu que ela poderia, na própria reunião, ela percebeu que a outra mãe tratava o filho diferente, e ela se viu numa situação complicada em casa, de agressividade com os seus filhos, e aí ela foi se acalmando, ela foi amando mais esse filho, entendendo, escutando mais essa criança, né? Levando uma outra visão até na escola, no que eu quero, com a tecnologia, né? Então, o comportamento dela em casa como mãe começou a mudar, né? Essa coisa de estar no mercado, de procurar alguma coisa para fazer de trabalho, o comportamento dela de repente na casa de uma pessoa quando vai fazer algum trabalho, né? Então a gente foi percebendo que foram poucas ações, até o próprio grupo automaticamente vai se tratando, né? E a gente viu que esse empoderamento que a gente fala, que às vezes não é só material,
mas ele é mais sentimental com ela própria, né? Com a vida dela, com a beleza dela, com a forma que ela vai se arrumar para sair, né? Ela vai deixar de consumir algum tipo de droga, ou ela vai diminuir na bebida. Ela vai ver a vida dela diferente, né? Uma das nossas maiores preocupações era levar esse carinho para a mãe, mas na verdade era para atingir as crianças, né? Então, porque a criança que teve um momento de amor na vida, alguém olhou para ela e deu um abraço, e deu um beijo, lembrou dela de alguma forma, mesmo com uma bala que seja, né? Porque todo mundo olhava para mim e falava assim, Tia Vel, você tem bala? Então, isso fica guardado no coração, né? E de alguma forma ela vai ser um ser humano diferente, né? Porque ela vai se ver diferente, ela vai querer fazer um inglês, ela vai querer fazer um curso de qualquer coisa, né? Que ela goste. Porque isso fica guardado ali, né? Então, semear a mãe e cultivar os filhos é o nosso futuro, né? Por isso que a gente focava muito nessa coisa da arte com a criança, da escuta, da leitura, deixar ela se sentir viva, né? Porque é uma vida muito difícil. A gente que não vive essa vida, a gente não pode dizer nada, porque são pessoas que vivem uma vida muito complicada. Mais importante você poder escutar a pessoa, você escutar ela, você ver a necessidade dela, que muitas vezes ela sabe que ela vai receber ali no final um alimento ou o que for, mas você poder escutar ali o que ela tem para falar sobre a situação dela, você trazendo esse acolhimento até ela, que é importante, como a sociedade hoje em dia, não só como foi na pandemia, que todos se abraçaram ali, isso aí você leva para a vida inteira, não só no momento difícil, são em todos os momentos. Então, quando a gente faz um trabalho voluntário e que a gente visita a casa dessa pessoa, que a gente entende que a gente não quer mudar nada, mas que a gente entra e humildemente vê a situação dessa família, a gente muda todo o nosso conceito, né? Porque pra gente é fácil falar que eles podem mudar. Acredite assim, se você tem amigos ali que podem estar fazendo uma ação, se juntando para poder por uma causa ali, eu acho que isso aí faz uma diferença. A gente às vezes não percebe essa diferença, mas quando você está ali, quando você vai na casa da pessoa e vê realmente o que está acontecendo ou qualquer outra ação que você está fazendo, quando você vai ali e vê mesmo, você percebe o quão diferente aquele tempinho que você deixou ali, 1 hora ou 1 hora, sei lá, 20 minutos para fazer aquela ação, é muito diferente na vida da pessoa. A gente vê que quando uma mãe ou uma família, ou até um homem, a gente atende homens também solteiros, que foi largado pela família, que estão sem onde morar, ou morando num lugar super precário, numa situação super complicada, o passado tem uma história que marcou e ele não tem força mais para criar um objetivo. Então essa dor marca, e aí ele perde a vontade de tudo. Então por isso que eu digo que não adianta a gente chegar com uma varinha mágica achando que a gente vai mudar. Por isso que esse carinho, essa escuta, essa arte que a gente leva, essa comida, esse bolo que a Dona Keiko faz, esse cafezinho, é para dizer assim, vamos lá, com calma você vai conseguir sair disso, né? Além do trabalho de estar ajudando ali, de você estar tendo conhecimento, você também está ajudando o próximo ali, né? Não é só você chegar ali e entregar a cesta, não. É você chegar e conhecer as pessoas que estão sendo ajudadas ali. Você vai ter um momento ali de estar conversando com nós ali também, que somos do projeto, você entendendo. Você vai estar levando esse conhecimento para a sua vida também, né? Ali para o seu trabalho, para a sua família. Então, é importante você trabalhar em uma causa, em um projeto social que seja ali, né? Para você, como eu disse aqui, você está fazendo a diferença mesmo, né? Ali no mundo, ali, podendo estar levando seu amor, seu carinho. Então, é importante você fazer parte de uma ação social, né?
E a gente vê que a gente não está fazendo nada, né? É tão pouco que a gente faz. E a dificuldade dessa família, dessa mãe que foi largada pelo marido, que está doente, que tem um monte de filho, a gente vê que a gente não faz nada, né? Mas aquele pouco que a gente faz uma diferença na vida dela, né? Quando a gente ganha roupa de frio, ou ganha brinquedo, ou faz uma ação de arte, ou escuta, a gente vê que aquela pessoa saiu diferente. No outro encontro, ela chega mais animada, ela chega mais disposta, ela começa a acreditar que alguém ou alguma coisa aconteceu e que está mudando a vida dela, né? Ela se sente parte da sociedade, né? Então, cada mês a gente vê que ela muda, o olhar dela muda, o comportamento dela muda, porque ela teve uma boa recepção, né? Alguém está acreditando nela. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do Bem.